Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar falando um pouco sobre uns aspectos até filosóficos, uns aspectos muito mais profundos quando a gente fala de testes, ok? Os famosos conhecidos como testes manuais, entre aspas, e testes automatizados, entre aspas, beleza? Queria trazer aí algumas reflexões para vocês e ver se vocês concordam comigo. Primeiro, né, é aquela visão que a gente tem do seguinte. Vou até aumentar aqui um pouquinho a fonte. Programadores, devs. Qual que é a ideia que a gente tem, né, que a sociedade como um todo tem sobre os programadores devs? Que é uma coisa complicada, né? Ninguém vai abrir um computador, né, vai acessar um computador e vai começar a programar um sistema. Não é uma coisa simples. Você tem que entender lógica, você precisa entender uma linguagem, você precisa entender várias coisas para conseguir programar de fato, para fazer alguma coisa funcional. Então tem essa questão aí de ser algo complexo. Legal. Ao contrário disso, né, do outro lado, nós temos os QAs, testadores. Legal. Vocês com certeza já ouviram alguém falando: pô, testar é muito fácil. Eu simplesmente vou abrir o meu programa, vou abrir um software qualquer e vou encontrar erros nele. Em tese, né, de uma maneira bem superficial, qualquer pessoa aí ela vai conseguir fazer isso. Vocês concordam comigo? Ela vai fazer isso, mas não necessariamente vai ter resultados bons fazendo isso, porque ela não está preparada de fato, ok? Mas o senso comum, né, a sociedade como um todo, mesmo pessoas aí que não estão tanto na área de informática, se você explicar esse contexto para elas, elas vão falar que testar é uma coisa simples. Beleza? Legal. A gente tem esses dois primeiros aspectos aí a serem considerados aí para formular essa teoria, essa conversa, né, esse bate-papo aqui. Beleza? Então, o que, que a gente consegue entender a partir disso? No ambiente, né, corporativo aí nos nossos times, né, a gente normalmente tem a ideia de a gente precisa fazer, a gente precisa entregar as coisas. Olha só, precisamos entregar, ok? E com base nisso, o que, que a gente identifica normalmente nós como QAs, nós como testadores, o que, que vocês percebem? Quando a gente testa, quando a gente encontra algum erro, o que, que a gente está fazendo? A gente está basicamente impondo, né, travando de alguma forma essa entrega, ok? Porque a gente está levantando erros, nós estamos levantando possíveis riscos do produto perante o cliente. O cliente ele pode ter uma insatisfação, legal. E com isso, o que, que acontece? Esse risco, né, esses riscos, esses bugs que a gente está fazendo, eles justamente estão bloqueando essa entrega, ok? E essa talvez aí seja uma origem, a origem do porquê, né? Lá eu lembro no início da minha carreira mesmo, é, que tinha essa rixa, né, entre os programadores e testadores. Não que hoje não tenha, ainda existe isso, ok? Só que eu vejo que é bem menos. Só que a origem disso provável que é isso. Os programadores queriam entregar, eu quero fazer um negócio funcionando, quero resolver o problema do meu cliente. Só que aí, do outro lado, os QAs estão, não, você não vai resolver agora, certo? Porque eu encontrei um erro e isso precisa ser resolvido. Tem esse risco aqui, isso pode inviabilizar o uso pelo cliente, por exemplo, né? Então, olha só que interessante. De certa forma, né, por uma ótica dos testadores, eles estão sendo criminalizados de certa forma. Olha que interessante. QAs são criminalizados. Legal. Justamente por levantar esses riscos, por estar bloqueando a entrega. Vamos continuar aí o raciocínio, né? Quando a gente tem, por exemplo, que é uma coisa que eu defendo muito, inclusive, os testes baseados em riscos, né? Levantamento de riscos.
né? Quando a gente tem esse gerenciamento de riscos dentro do time, dentro da empresa, dentro de um produto, você, né, o time, a empresa, ela meio que autoriza, entre aspas, as pessoas pensarem de uma forma negativa. Ok? Olha só que complexo que é isso, né? A gente está indo contra o fluxo. Legal? Quando a empresa, né, autoriza pensar negativamente, o que que a gente começa a ter dentro do time? Começa a ter um pensamento crítico, a gente começa a ter outras formas de pensar, não só do que há, mas de todo o time. Legal? Faz sentido? Né? Coloquem aí nos comentários se faz sentido até o momento o que que eu comentei. Mas ainda tem mais coisas aí para a gente refletir, filosofar a partir disso. Legal. E o que que a gente conclui até então, né? Que justamente esse pensamento negativo, né? Ela, ela pode ser considerada a única maneira aí de evitar o projeto, né? As pessoas, o produto, ele ser pego de surpresa por riscos, ok? Se a gente pensar de forma negativa aí durante todo o ciclo de vida do produto, a gente evita ou mitiga riscos, ok? Então essa questão é bem legal, bem importante, beleza? Porque outra coisa que se a gente pensar, né, os desenvolvedores, os devs, eles são muito bons em conseguir fazer linkar, né, o mundo humano, né, nosso mundo, com o mundo das máquinas, né? O que que a maioria das pessoas tendem a fazer nesse caso, né? É justamente não achar problemas, ok? Olha só, de novo, né? A gente não gosta de achar problemas. Olha só que ruim é isso. Na nossa vida pessoal, a gente tenta eliminar problemas, evitar problemas. E nós, como QAs, a gente justamente está fazendo o contrário. A gente está encontrando problemas. Isso vai contra a nossa origem, vamos dizer assim, a nossa origem humana. A gente não quer problemas. A gente não quer problemas de saúde, a gente não quer problemas financeiros, enfim, a gente quer evitar problemas a todo custo. Legal? E, como eu falei, né, os próprios desenvolvedores eles são muito bons em resolver esses problemas. Eles conseguem justamente fazer esse link, né, entre o mundo real com o mundo da máquina. Beleza? Então, olha só, né? Espero que tenha ficado claro até então, né? Todos esses conceitos, ok? Eles podem estar ainda um pouco separados, não fazerem muito sentido, mas vocês vão ver que vai fazer sentido daqui a pouco, beleza? Então, como eu falei, os testadores eles vão contra esse fluxo, ok? Eles olham aí por erros, bugs, né? Em todas as partes, problemas não resolvidos, soluções incompletas e o principal ponto aqui, né, que também está muito ligado a esse problema entre programadores e testadores, que as pessoas que fazem os softwares, elas são otimistas, elas tendem a resistir a qualquer custo achar problemas, porque eu quero entregar, eu quero resolver o problema do meu cliente. Olha só que contraditório, eu quero resolver o problema do meu cliente e por isso eu não quero encontrar problemas aqui dentro, ok? É realmente aí contraditório e perturbador de certa forma, ok? Como eu falei, realmente é uma questão aí talvez até filosófica tal, entrar em esse tipo de detalhes aí quando a gente fala em testes, né? Então, existe uma resistência aí muito grande a pensar justamente sobre esses problemas, ok? E algumas pessoas, né, acreditam que o único tipo de bug seria um erro de codificação, por exemplo, o programador foi lá e programou errado. Só que não, tem várias formas aí de erros. Ok, pode ser que inclusive a concepção do produto, os stakeholders pensaram de forma errada, ok? Então, algumas pessoas, né, elas têm certeza aí de que a gente, né, nós como QAs, a gente pode encontrar todos os problemas importantes, né, em um produto, escrevendo verificações, os testes automatizados, ok? Olha só que interessante isso.
automatizados entre aspas, tá? Porque eu vou entrar em detalhes logo mais. Então, qual que é a ideia? Pô, eu vou, né, o time, os stakeholders, enfim, eles pensam, pô, o QA, ele vai fazer esses testes automatizados, o dev vai fazer esses testes unitários, e é isso aí. Todos os problemas que podem ser encontrados, eles já vão ser encontrados nesse ponto, ok? Então, justamente essas ideias aí, elas refletem, de certa forma, até um preconceito, né, de quem tá construindo o software, né, que é justamente essa questão de ser muito otimista, né, e essas ideias, né, essa ideia otimista, justamente ela que permite imaginar que os testes eles podem ser automatizados e isso vai resolver todos os problemas, ok? Só que aí vem justamente o pulo do gato, essa questão dos testes manuais e automatizados. É, entre aspas, né, como eu comentei no início, porque é muito polêmico, é extremamente polêmico. Por quê? Olha só, nenhum outro aspecto, né, nenhuma outra função, quando a gente fala de desenvolvimento de software, ela tem essa classificação, ou mesmo aí qualquer outro trabalho, qualquer trabalho humano, por exemplo, ok? Ele é dividido dessa maneira, porque, por exemplo, você já ouviu o nome, né, a definição de programadores manuais ou programadores automatizados? Eu nunca ouvi. Pesquisa, por exemplo. Não existe uma pesquisa automatizada. Os gerentes, eles não fazem um gerenciamento manual e um gerenciamento automatizado. Isso é muito raro de ouvir, ok? Por exemplo, os médicos, né? Eles usam normalmente aí equipamentos, ferramentas muito sofisticadas, né? Mas eu nunca ouvi, por exemplo, a definição de um médico automatizado, um médico manual. Ok? E com certeza aí nenhum médico ia aceitar essa denominação. Ou seja, ele faz o seu trabalho, porém com o auxílio de algumas coisas. Legal? E o que, que a gente conclui com base nisso? O teste em si, ele não é automatizado, ele não pode ser automatizado. Ok? Olha só que polêmico isso. Ok? É realmente para refletir. O que, que acontece é que certas, né, determinadas tarefas dentro e, né, vamos pensar assim, relacionadas ao teste, elas podem se beneficiar muito das ferramentas, os frameworks, os nossos queridos frameworks de teste, ok? Mas, por exemplo, se a gente for comparar que ter uma automação, entre aspas, né, ter uma ferramenta clicando de forma automatizada em teclas, comparando, por exemplo, entradas e saídas de produto, ok? Isso nem poderia ser considerado como um teste automatizado. É mais uma verificação, né? Uma verificação, uma edição automatizada, vamos dizer assim. Ok? Eu estou fazendo apenas alguns passos de forma automatizada. Só que isso não é de fato um teste. Ok? Eu que pensei no teste. Legal? Então, queria também ouvir o comentário de vocês. O que, que vocês acham sobre isso? Isso faz sentido? Beleza? E outro ponto, né, que por exemplo isso é de certa forma também é inútil agrupar todas as tarefas manuais, né, em testes manuais, entre aspas de novo, né, porque se a gente fizesse isso é como se, por exemplo, outros aspectos, né, por exemplo, sei lá, outros aspectos sociais, culturais, nutricionais, econômicos, enfim, é, seria de forma manual. Por exemplo, vocês já ouviram falar em culinária manual? Então, ninguém que forneça um prato, por exemplo, né, que tem todo esse cuidado e preocupação em montar um prato, imagina se a gente falasse que o que importa nesse caso são os processos automatizados. Um forno, um liquidificador, um processador de alimentos, por exemplo, seria totalmente injusto, porque existe uma coisa muito maior, na verdade, sei lá, 90% maior por trás de tudo isso, ok? Que é pensar sobre o teste, independente, manual ou automatizado, entre aspas. Legal? Então, se realmente nós QAs, né, se a gente se preocupa em entender
como é que o produto está, você, né, nós que a gente vai se importar em testá-lo. A gente não vai deixar, a gente não vai delegar isso para uma automação de certa forma. Automação, entenda aqui a confiar 100%. Confiar não é a palavra correta, né? Mas de fato delegar isso para um processo automatizado. A gente precisa pensar nisso. E as ferramentas, os frameworks, eles nos auxiliam, ok? Muito importante essa definição. Automação, ela possui, ela existe de fato, porém as ferramentas aí, elas nos auxiliam nessa tarefa, beleza? Porque o QA ele realmente vai querer saber se o produto ele tem aquilo que ele deveria ter. E se a gente realmente se preocupa com isso, a gente precisa entender justamente algumas coisas importantes sobre testes em si. Legal? E se a gente quiser entender essas coisas importantes sobre teste, considere ou reveja a sua definição, o seu conceito aí de teste manual, ok? Considerar esse tipo de coisa, né, pode exigir aí renomear alguns aspectos do teste, né, que a gente acaba nunca utilizando antes. Então entender isso, refletir sobre isso, principalmente é bem importante, até um pouco libertador, né? A gente abre nossa mente aí para outras possibilidades de teste, ok? E a partir daí, quando a gente fala de teste manual, entre aspas, de novo, a gente tem uma outra visão, ok? Só que isso aí, né, esses tipos de teste manual, olha só que difícil que é chamar o teste manual de outra forma, né? Falar sobre esses tipos de teste, eu vou deixar aí para um outro vídeo, né? Porque eu acho que o vídeo também já ficou bastante grande, mas justamente a ideia aqui é refletir sobre todas essas questões, beleza? Refletir, entender, se questionar. Essa aqui que é o principal, né? Pensando em QAs, talvez seja a principal função nossa. Questionar, encontrar erros, encontrar bugs, questionar se aquilo realmente devia ser daquela forma, beleza? Bom, então um vídeo um pouquinho diferente aí. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.